Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos para a última etapa do nosso curso de custos, tá certo? E vamos dar mais enfoque à metodologia de custeio ABC, ou ABC, como alguns conhecem, dando enfoque na seguinte questão, primeiramente, que alguns autores falam que a metodologia de custeio ABC ela era uma cultura inovadora, ou seja, ela não se baseava em outros conceitos. O professor Eliseu Martins e o Jorge Leone, em seus livros, tá certo? Principalmente o Jorge Leone, ele comenta que a metodologia de custeio ABC, ela parte da metodologia RKW, que é uma metodologia técnica já disseminada na Alemanha na época da Revolução Industrial, onde o rateio, tá certo? Era feito não só dos custos, mas como também, inclusive, de todas as despesas, inclusive as despesas financeiras a todos os produtos. Através desse rateio, nós alocávamos os custos e despesas feitas aos diversos departamentos da empresa para serem alocadas ao produto final. Bom, o que tem de inovador em relação à metodologia de custeio ABC e a questão do rateio? Bom, a metodologia de custeio ABC, ela surge no mercado como a possibilidade de eliminação de qualquer base de rateio do custo indireto. Então, como nós vimos nas outras aulas, o nosso problema maior é justamente a questão do rateio correto e adequado do custo indireto. A metodologia promete justamente o quê? Eliminar essa base de rateio. Mas nós percebemos ao decorrer do tempo que não totalmente nós conseguimos, logicamente, aprimorar a técnica, mas não conseguimos eliminar totalmente essa questão do rateio. E aí nós vamos discutir como é que a metodologia trabalha e resolver alguns exercícios. Como no sistema RKW, a metodologia do custeio ABC também viabiliza a alocação de todos os custos e despesas aos produtos. Ou seja, há uma correlação entre custos e despesas correlacionadas ao produto. O que tenta se eliminar aqui? Se tenta melhorar a questão do rateio. Como nós já falamos em algumas aulas anteriores, o rateio ele pode ser mensurado geralmente na questão do custo indireto rateado com base no custo direto. Exemplo, ratear com horas de mão de obra, quantidade de matéria-prima. Mas, então, aqui nós tentamos fazer o quê? Alocar esses custos e despesas ao produto, reduzindo essa questão do rateio. Uma das justificativas para a utilização desse novo critério baseia-se na questão da evolução tecnológica. Então, aqui nós vamos explicar um pouquinho dessa questão. Veja o seguinte, com a evolução tecnológica, nós tivemos o quê? Um crescimento cada vez maior do custo indireto e uma redução do custo direto. Então, pensemos no seguinte, se eu tenho essa colocação, qual é o nosso problema? O nosso problema é que o custo indireto ele é rateado com base no custo direto. Quando nós tínhamos a maior proporcionalidade desses custos, tá certo? No custo direto, o que nós tínhamos? Dos 100% do total de custos formados por custo indireto mais custo direto, o que nós tínhamos? O custo total. Então, vamos supor, se o custo direto correspondesse a 75%, tá certo? Do custo total, nós teríamos um rateio de 25% dos custos indiretos em uma base que seria a maior possível, 75%. O que ocorre aqui de problema? Ocorre que, com o crescimento do custo indireto e com o declínio do custo direto, que seria a mão de obra direta e a matéria-prima, e principalmente com a questão, vejam,
Hoje nós temos, principalmente no crescimento do custo indireto, a questão justamente da questão tecnológica, que seria a automação, inclusive industrial. Então, cada vez mais nós utilizamos o quê? Máquinas no processo de fabricação. As máquinas, como alocados lá nas primeiras aulas, seriam consideradas um investimento, tá certo? Agora, o que vai compor do valor das máquinas no custo indireto? A depreciação. Então, é depreciação, tá certo? Os seguros das máquinas. E com isso, nós temos um crescimento do custo indireto. Então, qual é o problema de nós ratearmos o custo indireto com base no custo direto? Vamos supor que essa proporcionalidade tenha se invertido, ou seja, o custo direto passa a ser de 25% e o custo indireto de 75%. O que nós temos aqui? Nós estamos rateando a maior parte dos custos com base na menor parte. E aí nós podemos ter o quê? Distorções em relação à formação do custo do produto. Então, a metodologia tenta criar, tá certo, algumas inovações justamente nesse sentido, de ratear, tá certo, com a questão eliminando algumas bases de rateio e proporcionar uma melhor visão do custo indireto, sem tanto alocar o quê? Um rateio com relação ao custo direto, tá certo? Que é o que fala aqui no slide, tá certo? Os sistemas tradicionais de contabilidade de custos rateiam os custos indiretos de fabricação, em geral proporcionalmente ao custo da mão de obra direta. À medida que as empresas usam tecnologia de produção maior ou mais, os custos indiretos aumentam e a mão de obra diminui. Foi exatamente o que eu demonstrei aqui para vocês. E aí nós temos o problema do seguinte: como ratear, tá certo? Utilizando a menor parte que decresceu e nós vamos ratear a maior parte com base nessa menor parte. Então, aí foram se criando, né, tentando criar alguns objetos, e aí se pensa no seguinte: os custos indiretos, a mão de obra indireta, conduz ao custo incorreto dos produtos. Então, nós vamos pensar o seguinte: se nós fizermos essa base, né, nós podemos ter o quê? Uma distorção, inclusive, de todos os custos que vêm sendo rateados. Um deles é com relação ao quê? A mão de obra indireta, tá certo? A partir do momento que os custos indiretos passaram a ser relevantes, então surge o quê? Essa distorção, que tem que ser o quê? Minimizada com a questão da base de rateio. Ou até mesmo procurar o quê? Extinguir essa base de rateio com relação aos custos diretos. Então, a metodologia de ABC, ela principalmente na década de 90, 94, ela surge como uma nova forma de apuração desses custos e os seus enfoques diferenciam-se da questão do rateio, porque prende-se às atividades. Então, a primeira parte, justamente, desta metodologia seria dar foco às atividades empresariais. Então, nós levamos em consideração o seguinte: o que a empresa realiza de atividades. Então, nós distinguimos a metodologia ABC em etapas. A primeira etapa seria identificar não mais os gastos por departamentos. E sim por atividades. E como que nós faríamos isso? Primeiramente, nós precisamos de um auxílio, tá certo? De todas as áreas da empresa, para que nós possamos, através de entrevistas, realizar justamente essa divisão, não mais em departamentos, mas sim pelo que a empresa faz. Por exemplo, realizar
o arquivamento de documentos. Então, ao invés de eu estar relacionando o custo ao departamento, para depois estar rateando, nós estaríamos realizando o quê? Formando uma lista com todas as atividades da empresa. Isso nos dá uma proporção de quais são as atividades que a empresa realiza no cômputo geral. Então, primeiramente, nós temos o quê? E como essas atividades, ao final, se relacionam ao produto. Então, na primeira etapa, é desmembrar em atividades, não mais, como eu falei, em departamentos, e verificar como essas atividades se relacionam com os produtos. Ou seja, quais as atividades que agregam ou não agregam valor ao produto. Além do fator tecnológico, né, e a crescente globalização, a competição também mais acirrada entre as empresas tornou essa ferramenta como uma ferramenta estratégica para os administradores. Por quê? Pessoal, então é fácil de entender o seguinte: quando eu discrimino atividade a atividade da empresa, eu vou verificar o quê? Quais os departamentos que às vezes estão realizando as mesmas tarefas, se aquela tarefa é importante, ela agrega valor ao que nós chamamos a valor agregado ao serviço ou à fabricação, ou seja, com aquilo que a empresa produz, tá certo? E aí nós vamos verificar uma forma também de gerenciamento das atividades da empresa. Muitas vezes com a eliminação de alguns custos, com a eliminação de algumas, inclusive, atividades que são realizadas em conjunto, tá certo? Então, no sistema tradicional de custeio, assume-se que os produtos que consomem os custos, ou seja, os recursos são utilizados para a produção dos produtos ou serviços. Na metodologia ABC, o que seria? Os recursos são consumidos pelas atividades, para seguir essas atividades se relacionarem com os produtos da empresa. Então, realizar o arquivamento de documentos de uma correlação direta ou indireta, melhor dizendo, indiretamente, ela deve ser correlacionada com a produção de produtos. Então, como eu disse, na primeira etapa seria uma entrevista com todos os responsáveis de todas as áreas. Para quê? Para que justamente eles discriminassem o que é realizado em cada uma das devidas etapas e dentro dos seus setores, tá certo? Segundo Jorge Leone, em 1992, o ABC é uma nova forma de medir custos, mediante a classificação dos gastos nas atividades que devem efetuar-se em torno de uma cadeia de valor e que se podem definir como aquelas que o valor ao produto em qualquer das distintas etapas no caminho que chamamos de produção ao cliente. Ou seja, ele quer dizer que todas as atividades devem estar correlacionadas e necessárias na empresa para que nós entreguemos o quê? O nosso produto ao nosso cliente, tá certo? Conforme Brinson, os custos indiretos vêm crescendo. Então, foi aquilo que eu acabei de falar para vocês, tá certo? A maior parte da tecnologia adquirida durante os anos anteriores estava o quê? Operacionalizada. O impacto da automação na mão de obra direta foi significativo. E essa automação, tanto direta quanto indireta, reduziu a mão de obra direta através das substituições de processos ou procedimentos melhorados. Então, vejam, o que nós podemos dizer? Que nós deixamos de ter o homem lá como uma atividade, dentro de uma atividade produtiva, tá certo? E trouxemos essas pessoas mais para atividades o quê? Internas, correlacionadas com o quê?
com a parte tanto de escritório, como também com a parte de desenvolvimento e aprimoramento dessa mão de obra no uso da tecnologia. Então, hoje, nos dias atuais, o que nós temos? Nós temos que ter pessoas habilitadas, muitas vezes, a estar o quê? Executando não simples tarefas, mas sim o quê? Que tenham conhecimento suficiente para realizar os procedimentos com relação à execução de tarefas através de máquinas, tá? Podemos dizer que esse impacto tecnológico altera a forma de se enxergar o custo fabril, porque quanto mais se utiliza de tecnologia, reduz-se a mão de obra direta, como já dito anteriormente. Portanto, qualquer forma de rateio baseado no mão de obra direta pode se tornar ineficaz e pode causar distorções de rateio na mesma proporção que os custos indiretos vêm aumentando. Então, como eu disse anteriormente, o que nós temos? A questão do rateio do custo indireto com base no custo direto deve ser o quê? Portanto, o mínimo possível utilizado ou, se possível, eliminado. Conforme Xing, o significado da mudança do perfil de custo é a essência de valor criada no negócio. Ou seja, nós temos aí o que nós tivemos as grandes transformações, e aí a tecnologia e a automação industrial fez com que nós tivéssemos uma outra visão de custos dentro das empresas e dentro dos processos de fabricação. Ou seja, nós precisamos o quê? Não só melhorar a questão da automação, mas também melhorar o quê? A forma de mensurar e qualificar esses custos. Os custos industriais deixaram de representar a grande maioria dos custos incorridos e surgem áreas que podem determinar áreas de apoio à produção que começam a ter um papel relevante no processo de fabricação. Aqui vale a pena, então, depois nós voltaremos com maior ênfase nessa questão das etapas, né, dos custos, das atividades dos custos indiretos. E aqui nós vamos falar um pouquinho dessa questão dos outros departamentos. Então, nós temos o quê? Departamentos auxiliares de produção e os departamentos produtivos. Tanto um quanto o outro terão o quê? Os seus custos indiretos. O que nós fazíamos anteriormente com relação ao custeio por absorção? Nós absorvíamos os departamentos produtivos, absorviam os custos desses departamentos auxiliares. Na metodologia de custeio IBC, o que nós vamos tentar? Identificar quais são as atividades dos departamentos auxiliares de produção e quais são as atividades dos departamentos produtivos e fazer uma correlação entre esses departamentos auxiliares. Por exemplo, surge a questão do departamento auxiliar de controle de qualidade, que não pode, apesar dele ser considerado um departamento auxiliar, ele não pode ser desconsiderado na valia que ele tem, principalmente com relação ao custo total do produto. Desta forma, o que nós teremos que aprimorar? Justamente esses departamentos que auxiliam no processo de fabricação, ao invés de serem absorvidos pelos departamentos produtivos, deverão ter uma correlação entre as suas atividades, as atividades dos departamentos auxiliares. Por exemplo, a atividade realizar o controle de qualidade dos produtos. Aí nós vamos mensurar qual é o tempo gasto
em cada uma dessas atividades, tá certo? Qual o número de funcionários que nós utilizamos para esse controle e associar justamente com o quê? Com os produtos. Ou seja, quanto tempo, em média, eu levo para realizar o controle de qualidade do produto A, do produto B, do produto C. E, além do tempo gasto, nós teremos a mensuração de valor. Quanto custa essa atividade para a empresa? Essa atividade para a empresa pode custar em torno do quê? 100 mil reais. Desses 100 mil reais, ao invés de nós alocarmos, como nós fazíamos anteriormente, absorvidos pelos departamentos produtivos, nós vamos correlacionar com algum fator associativo entre a atividade e o fator de produção. Por exemplo, poderia ser o quê? O tempo que eu gasto em relação à execução de cada tarefa. Além do tempo gasto, quanto que eu gasto com esse valor unitário de tempo, e aí nós apropriaríamos diretamente aos produtos. Então, a metodologia ABC tenta diferenciar nessas etapas. A primeira, como eu falei, mensurando em atividades. A segunda etapa é justamente criando uma correlação entre a atividade, tá certo? Qual é o valor dessa atividade e como ela se correlaciona com o produto de forma mais adequada. Então, aqui estaria colocado através das atividades que consomem os seus recursos. Então, nós tentaremos aqui, no caso, eliminar essa base de rateio e verificar o seguinte: quem é que consome essa atividade? E quanto que ela consome dessa atividade? E quanto que nós vamos passar deste valor para essa atividade? Tá certo? Mas, como toda fase, né, nós verificamos o seguinte, que nós temos algumas questões que, o que nós temos aí, que devem ser colocadas, nós verificamos que a metodologia de custeio ABC, ela não vem destruir totalmente a sistemática de rateio do conceito do custo por absorção. Infelizmente, em algumas áreas, tá certo? Nós temos que dar um tratamento, tá certo? Adequado aos custos fixos de produção e aos gastos não fabris. Então, nós não conseguimos, em 100%, tá certo? Eliminar o quê? A base de rateio. E aí, nós temos alguns problemas que justamente é como eu vou adequar no método o processo, realinhando justamente a atividade e identificar o quê? Uma visão geral. Então, pessoal, apesar de todos os esforços, né, que nós temos com relação à metodologia ABC, aqui criar uma fonte que associe atividade, valor, tempo gasto ao produto, muitas vezes nós não conseguimos, de forma geral, fazer esse tratamento ou essa tratativa, tá certo? Então, desta forma, o que nós temos? Nós temos alguns ainda complementos que são observados e ainda nós utilizamos algumas bases de rateio. Se possível, essas bases de rateio deverão ser eliminadas o máximo possível para que nós possamos ter uma visão direta, tá certo? E mais correlacionada justamente a essa questão da metodologia. Bom, a primeira questão a ser levantada com relação à atividade seria o seguinte: que a empresa, na realidade, o que nós temos? Nós temos uma produção, tá certo? Então, nós temos lá o produto. Então, nós queremos o quê? Custear este produto, tá certo? E aí, nós fomos verificando várias formas. Custeio por absorção, custeio variável, tá certo? E aí, na metodologia ABC, o que nós verificamos? Se consiste na constatação de que os recursos são consumidos o quê? Não pelo produto, mas sim pelas atividades.
e daí o custo das atividades são repassadas aos produtos. Por isso que, justamente, na primeira etapa, é o quê? Desmembrar a atividade. Então, o produto, só é possível executar esse produto se eu tiver o quê? Atividades correlacionadas na sua execução. O que seria o recurso? O recurso pode ser definido como os valores contabilizados nas contas contábeis em um centro de custo. Então, seria o seguinte, como eu falei anteriormente, o Departamento de Controle de Qualidade seria um centro de custo. Ao invés de eu dizer, bom, o centro de custo, controle de qualidade, tem um gasto de R$100 mil. Mas quais os recursos que ele consome dentro desses R$100 mil? Então, a segunda parte do custo, além de relacionar a atividade, deverá relacionar o seguinte, os recursos que são gastos para realizar essas atividades. Primeiro, nós poderemos ter aí a questão do gasto com pessoas. Segundo, nós poderemos ter a questão do aluguel. Quanto que nós gastamos em relação ao espaço físico em que nós estaremos colocando, tá certo? E aí, ao invés de só sabermos quanto esse centro de custo custou à empresa, nós vamos definir esses R$100 mil pelo quê? O que consome esses R$100 mil dentro daquele centro de custo. E depois nós vamos alinhavarmos esses recursos às atividades relacionadas, tá certo? Então, a metodologia ABC parte da premissa que diversas atividades desenvolvidas pela empresa geram custos, tá certo? E que os diversos gastos consomem essas atividades. Como eu falei aqui, então, para que exista esse gasto, eu preciso ter o quê? A execução de uma atividade que proporcione o quê? A utilização de recursos que vão ser dados para a execução de cada atividade dentro da empresa. Assim, na operacionalização desse sistema, procura-se o quê? Estabelecer a relação entre atividades, produtos, utilizando-se o conceito do quê? Direcionadores de custos. O que, segundo o autor Nakagawa, se denomina cost driver. O que seria? Como é que nós vamos linkar? Então, seria a segunda etapa. Tá certo? Na primeira etapa, nós teríamos lá as entrevistas para relacionar as atividades. Tá certo? Na segunda parte, nós vamos ter o quê? Nós vamos relacionar essas atividades através dos cost drivers, ou seja, como é que essas atividades consomem os recursos, quais os recursos que elas consomem, para, na terceira etapa, relacionar com o quê? Com os produtos. Então, é uma metodologia totalmente diferente, tá certo? Do que nós estamos habituados. Por quê? Porque ela poderia ser uma metodologia chamada de uma metodologia mais estratégica, porque ela não vai estar somente preocupada com os valores, e sim o que consome esses valores dentro da empresa. Então, nós precisamos o quê? Justamente rastrear aí e indicar os recursos consumidos pelas atividades. Então, dando prosseguimento, nós temos aqui, eu coloquei um exemplo para vocês, do exercício 8.3 do livro do Eliseu Martins, e aí nós vamos estar fazendo justamente uma demonstração dessa forma de metodologia. Então, nós teremos lá o seguinte.
nós vamos ter correlacionado a isso. Então, lá, a empresa Parma, produtora de laticínios da cidade, dedica-se à produção de 2 produtos, requeijão cremoso e queijo parmesão. Então, eu vou deixar aqui a questão do requeijão e do queijo cremoso, tá certo? Em determinado período, foram registrados os seguintes custos diretos por unidade. Então, aqui nós teríamos os custos diretos. Então, nós temos lá, com relação ao requeijão, nós teríamos a matéria-prima, de 12 e o queijo de 18. Com relação à mão de obra, nós teríamos 6 e 3. Aí vamos passar para o slide a seguir. Eu estou colocando aqui para ficar mais fácil a visualização. Os custos, então, nós temos lá os custos diretos, tá certo? Os custos indiretos de produção, totalizaram quanto? 54 mil. Então, o custo indireto de produção tem o valor de 54 mil, referindo-se a determinado período. Por meio de entrevistas, então foi aquilo que eu falei na primeira etapa, nós temos que justamente realizar essas entrevistas para justamente nós termos o quê? A possibilidade de fazer uma associação entre o recurso gasto e a atividade e como é que isso se relaciona com o produto. Então, através de entrevistas, análise de dados na contabilidade, verificou-se que esses custos referiam-se às seguintes atividades. Então, isso seria a primeira etapa, que seria as entrevistas com determinadas áreas, onde justamente nós estaríamos associando as atividades. Então, nós temos lá qual seria a primeira atividade, e isso é feito não pela área da contabilidade, não pela área de custos, e sim pela área que é responsável por estar fazendo essas atividades. Por isso que é de suma importância essa associação entre as duas áreas. Então, primeiro, inspecionar tá certo? A matéria-prima. Então, isso aqui foi dito pelo departamento, tá certo? Pelo aquele centro de custo, que uma das atividades é o quê? Inspecionar a matéria-prima. Qual é o valor gasto nessa inspeção? R$8.000, tá certo? Segundo, armazenar a matéria-prima. Seria a segunda atividade, que nós teríamos o quê? O valor de R$6.000. Então, veja o seguinte, como é que a gente sabe que armazenar a matéria-prima gasta R$6.000? Pela questão dos cost drivers. Ou seja, eu vejo os recursos que são utilizados, qual é o salário, qual é o percentual do salário dessas pessoas. Então, só exemplificando, vamos supor que eu tenha lá armazenar matéria-prima, tenha lá 10 pessoas, o montante do salário delas seria de R$12.000 e elas gastam 50% do seu tempo neste armazenamento, fazendo com que a atividade de armazenar matéria-prima tenha o valor de R$6.000. Terceiro, atividade, controlar estoque. Então, nós temos aí o valor de R$5.000 nessa atividade. Depois, nós temos lá, processar produtos nas máquinas. Tá certo? Que teria o valor de R$15.000.
E por último, nós teríamos o quê? Controlar os processos de engenharia. Então, controlar os processos de engenharia. É importante que seja dito a vocês que, no caso de nós estarmos executando algum exercício para avaliação ou dentro das provas que nós executamos, essas atividades, logicamente, já virão designadas, mas é importante que vocês saibam da onde parte esse conjunto de atividades. Não é de forma aleatória, e sim com entrevistas realizadas com os departamentos que originaram esses custos. Bom, prosseguindo. Aí nós temos lá, com uma análise de regressão, então, aí nós vamos usar, muitas vezes, até dados estatísticos, fórmulas até de regressão, ou seja, as melhores maneiras, justamente, tá certo? Para associar o quê? Muitas vezes, aquilo que temos como direcionador de custo, tá certo? E o valor que nós gastamos justamente com cada uma das atividades, tá certo? Então, a parte mais significativa seria justamente o quê? Após eu ter a atividade, ter o valor dessa atividade, como é que eu vou relacionar essa segunda etapa com a finalização, que seria justamente o custeamento daquele produto? Então, aqui foi colocado o seguinte: uma análise de regressão identificou os direcionadores de custos desses e outras atividades e sua distribuição entre os produtos, a saber, nós vamos então utilizar para o número de lotes. Então, para a primeira atividade, nós vamos utilizar o quê? O número de lotes inspecionados. Então, o que nós vamos verificar? Como é que a gente correlaciona, tá certo? Essa atividade. Depois eu volto se precisarmos desses dois itens aqui. Então, nós vamos ter lá a atividade e o valor. Então, a primeira atividade seria o quê? Inspecionar e armazenar matéria-prima. Ok? Aí, o que nós temos lá? Então, nós temos inspecionar, que seria a primeira atividade, e armazenar, que seria a segunda atividade. Nós vamos correlacionar com o quê, pessoal? Nós vamos correlacionar com o requeijão, na base de 15, e com o queijo, na base de 60, tá certo? Então, veja o seguinte, esses valores deverão ser alocados aqui a inspeção e armazenamento de matéria-prima com relação a 15 unidades do requeijão e 60 do queijo. Ou seja, o queijo vai levar o quê? A maior proporcionalidade dos custos dessas atividades. Por quê? Porque nós gastamos maior tempo ou melhor quantidade de valores em relação ao queijo do que ao requeijão. Tá certo? Segundo, número de pedidos de entrega de produtos aos clientes. Então, nós temos lá, não temos aqui a atividade. Então, vamos colocar aqui. Seria o quê? Número de pedidos, que seria um dado informativo que não está dentro das atividades. Por quê? Porque aqui é um ato que justamente nós temos dentro da empresa, dizendo, tá certo? Qual é o número de pedidos de produtos aos clientes. Então, nós teremos lá 120 e 140. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos criando, por isso que eu disse que muitas vezes a base de rateio, não é bem uma base de rateio, mas nós vamos associar o quê? As atividades com os gastos que nós tivemos e com justamente quem relacionou. Quem é que gastou isso? Quem gastou isso foram essas atividades que estão colocadas aqui, tá certo? Depois, nós temos lá
número de horas máquina de processamento de produtos. Isso também é um dado que vem da área produtiva. Nós teríamos lá 4.000 horas e 6.000 horas. Então, nós vamos ter que fazer rateio? Não. Associação entre as atividades e justamente essas bases que nós vamos utilizar. Números de horas de transporte. 4 horas de transporte. Então, nós teremos aqui 210 e 295, tá certo? Dedicação do tempo dos engenheiros em horas. Por que é importante isso? Porque nós temos aqui uma das atividades, voltando no slide anterior, nós temos aqui uma atividade que é justamente o quê? Controlar os processos de engenharia. Então, que nós temos o quê? Um gasto de R$20.000. E ali está nos dizendo o seguinte, a dedicação do tempo dos engenheiros em tempos de horas, seja para o requeijão, seja para o queijo. Então, nós temos lá o tempo dos engenheiros em horas. Nós teremos lá 50 horas e 150 horas. Então, lembrando, primeiro, distribuímos as atividades, verificamos quanto custa essas atividades e depois nós vamos, através de alguns direcionadores de custos, fazer essas associações, tá certo? Dados relativos à produção e vendas do período. Quantidade produzida e vendida, que nós vamos deixar para o final, porque aí nós vamos utilizar essa quantidade de produção, nós vamos usar agora. Mas, e vendida, nós temos lá produzida e vendida. Nós vamos ter, para o requeijão, 6.000 unidades e 3.000 unidades para o queijo, tá certo? O preço unitário em média de venda está colocado no final e depois nós voltamos para a sua utilização. Aí vamos lá. Então, veja o seguinte. Bom, aqui estão as atividades. Então, nós temos lá. A primeira atividade seria o quê? Inspecionar, tá certo? Matéria-prima. Ela está relacionada ao quê? Ao número de lotes. Então, o direcionador que nós utilizamos para inspecionar a matéria-prima seria o quê? Os números de lotes inspecionados e armazenados. Então, como é que a gente sabe isso? Verificando em loco, tá certo? Qual é o tempo, em média, diante do número de lotes, por exemplo, eu tenho um lote de 1.000 unidades. Aí, o que eu tenho lá? Eu verifico que eu gastei, nesse tempo, 20% para o requeijão e 80% para o queijo. Então, vejam, daquelas questões de inspecionar a matéria-prima, que está relacionado ao número de lotes, então, nós verificamos que do 100% do tempo gasto, 20% foi utilizado com o requeijão e 80% com o queijo. Ou seja, a maior parte foi utilizado com relação ao queijo. Armazenar a matéria-prima. Também foi utilizado o mesmo direcionador, o número de lotes inspecionados e armazenados. Então, dando o mesmo exemplo, se nós gastamos 1.000 horas, 200 horas foram destinados para armazenar a matéria-prima do requeijão e 80%, ou seja, 800 horas com relação ao armazenamento do queijo. E assim nós vamos. Aí nós temos lá, controlar o estoque. Nesse controlar o estoque, nós vamos relacionar número de lotes inspecionados e armazenados. Também
foi o mesmo direcionador de custo. Isso vocês podem estar acompanhando pelo slide, tá certo? Onde eu estou colocando a correção. E aí também foi utilizado, vamos supor que tenha sido lá 2.000 horas, dessas 2.000 horas e da quantidade de lotes colocados, tá certo? Nós tivemos 20% para o requeijão e 80% para o queijo. Processar produtos. Aí nós já utilizamos outro tipo, que seria o quê? O número de horas de processo de produção. Então aqui, pessoal, é interessante que vocês verifiquem o seguinte. Então, até apagando um pouquinho aqui, nós teríamos o seguinte. Primeiro, inspecionar matéria-prima. Tá certo? Ainda não foi colocado em valores. Mas qual é o direcionador de custo? É o número de lotes inspecionados. Número de lotes. Isso seria a correlação. Tá certo? Então, do 100% que eu tenho do número de lotes, tá certo? Não importa a quantidade que eu tenha desse número de lotes, nós temos o quê? 20% foi utilizado para o requeijão e 80% para o queijo. Se isso foi utilizado, posteriormente nós vamos utilizar o quê? Esse percentual aplicado aos valores, tá certo? Segunda atividade, armazenar matéria-prima. Então, o valor da armazenagem de matéria-prima é R$6.000. Foi utilizado como direcionador de custo o número de lotes. Então, esse número de lotes também foi colocado o quê? Com relação a eles, nós utilizamos 20% do número de lotes para o requeijão, que está no slide de vocês, e 80% para o queijo. Depois, nós temos lá controlar estoques. Também foi utilizado o mesmo direcionador de custos. Ou seja, número de lotes. Que também foi na mesma proporcionalidade. 20% para o requeijão e 80% para o queijo. Então, o que nós sabemos até esse devido momento? Que essas três atividades realizadas foram que, na sua maior parte, dos valores que nós temos aqui, foram gastos na maior parte para a produção do quê? Eu dediquei o maior tempo da atividade para a produção do quê? Do queijo do que do requeijão, tá certo? Aí nós vamos lá para a questão da terceira atividade, controlar estoque. Aí muda o direcionador de custo. Não, desculpem, controlar estoque nós já colocamos aqui, seria a terceira. Seria a quarta, processar produtos. Então, processar produtos, o direcionador foi colocados o quê? Números de horas máquinas de processamento. Então, horas máquinas de processamento está colocado aqui. Então, veja o seguinte. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que, quarto, seria processar produtos. Dentro desse processar produtos, seria o quê? Número de horas máquina. Então, mudou o direcionador. Número de horas máquina. Então, no slide anterior, vocês teriam lá o número de horas máquinas. 4.000 horas e 6.000 horas que nós utilizamos num total de 10.000 horas. Para o quê? Para o requeijão e para o queijo. O que foi dito aí no processar produtos? Que 40%, então 40% das 10.000 horas, tá certo? Vai ser utilizada para processar o requeijão. E nós vamos utilizar 60% dessas 10.000 horas, tá certo? Para processar o queijo. Vejam, se eu aplicar depois os valores, nós teremos os valores de cada uma dessas atividades. É esse entendimento que eu quero que vocês tenham. Que justamente, primeiro, nós temos a atividade, o seu valor, relacionamos o que aquilo nós chamamos de
a questão do cost driver, tá certo? Ou seja, quais são os recursos que foram consumidos, qual é a associação que nós temos, não utilizando nenhuma base de rateio, mas sim o quê? Justamente como é que aquela atividade se comportou em relação aos lotes e às horas trabalhadas. E por último, nós teremos aqui a nossa última atividade, que será o quê? Justamente controlar processos. Então, nesse controlar processos, será utilizado o quê, pessoal? As horas dos engenheiros, ou seja, no montante total aqui de 200 horas, dessas 200 horas, eu sei o quê? Verificamos que no processo todo, isso tem que ser acompanhado, inclusive verificado, nós tivemos o quê? 25% do total de 200 horas foi para controlar o processo do requeijão e 75% para controlar o processo do queijo, tá certo? Então, aqui nós já temos o seguinte, por um lado, temos todas as atividades que estão colocadas aqui, temos o quê? A associação, as 3 primeiras pelos números de lotes, as outras, processar produtos, números de horas, máquinas, a outra, controlar processos, que é relacionado às horas dos engenheiros, um montante total de 200 horas, dessas 200 horas, 25% para o requeijão, 75% para o queijo. O que falta aí? Falta fazer justamente a associação de valores. Então, o que nós vamos ter lá, gente? Nós vamos ter justamente a associação do quê? Do valor. Então, eu tenho lá o valor, tá certo? De inspecionar atividades. Desculpe, inspecionar matéria-prima. Qual é o valor dessa inspeção total? R$8.000. Então, nós temos o seguinte, nós vamos aplicar 20% sobre R$8.000 e 80% sobre R$8.000 e vamos ter quanto nós vamos levar para o requeijão e para o queijo. Nesse caso, daria o valor aqui da inspeção 1.600, tá certo? E a diferença, como está colocado no slide de vocês, para o queijo, perfazendo o total do quê? De 8.000. Então, inspecionar matéria-prima, que seria a nossa primeira atividade, 8.000, 20% foi para o requeijão, de acordo com que? Número de lotes, e 80% foi para o queijo, de acordo com o número de lotes. Fazemos a mesma coisa com armazenar matéria-prima. Então, a segunda atividade. Armazenar matéria-prima, tá certo? Então, nós temos o valor lá que seria R$6.000. O que nós vamos pegar? 20% dos R$6.000, 80% também dos R$6.000 e vamos ter os valores respectivos. No caso aqui, 1.200, que veio para o requeijão, e o restante, 4.800, que foi para o queijo, perfazendo o total de R$6.000. Vejam como nós interligamos todas as 3 etapas. Primeiro, a entrevista, qual é o valor que nós gastamos com aquela atividade, relacionamos com a questão dos cost drivers, tá certo? E verificamos quais são os respectivos valores. Depois, nós teremos a mesma coisa com controlar estoques, que nós teremos aí a questão do valor 20% de 5.000 e 80% de 5.000.
nós teremos os respectivos valores que irão para o produto. Então, no caso aqui, nós teremos lá 1.000, que representa 20%, isso já em termos de valores, tá certo? E depois nós teremos mais 4.000, perfazendo o total de R$5.000. Então, nós já teremos aí as 3 atividades alocadas ao quê? Aos devidos produtos. Falta o quê? A 4ª atividade, que é processar produtos, que nós temos aqui 40% de 15.000 e temos o quê? 60% também dos mesmos 15.000. Qual é o valor que nós vamos ter aí? Nós vamos ter lá 6.000 para o requeijão e 9.000 para o queijo. E por último, a última atividade, controlar os processos. Nós vamos ter um valor de 20.000, que será repassado 25% para o requeijão e 75% para o queijo, perfazendo o total de R$5.000 para o requeijão e 15.000 para o queijo, que está colocado justamente na resolução de vocês, na aplicação do percentual aos valores. Então, nós vamos fazer uma pequena pausa nesse momento e depois nós prosseguimos com o término desse exercício. Obrigada.